Estamos aqui hoje, dia 20 de março de 2021, com Tinguá. A gente vai chamar aqui Juarez, mas vamos chamar de Tinguá, que é conhecido aí. Inclusive, ele tem algumas histórias para contar pra gente aqui nessa tarde de sábado. E aí, Tinguá, conta aí pra gente um pouquinho sobre a história. Começando, são várias, mas vamos começar pela história da família Valois. O que é que você sabe sobre a família Valois? Não, o pouco que eu sei é que veio corrido lá da França com as pessoas da Revolução e vieram aqui para Morro de Chapéu, Jacobina, Miguel Camon. Aqui constituíram família e hoje está a grande família Valois em toda a nossa região, né? Então, Juarez, aquela família acho que é Miguel, Jacobina, Morro do Chapéu, é uma família só ou tem diferenciação de uma para outra? Não, a família Valois é toda uma só, né? Então, no caso, os Valois de Miguel Camon, Jacobina, Morro do Miguel Chapéu, Camon, é tudo um só. é uma família É só. uma família só. Tudo igual. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas tem diferença, por que tem uma família de Morro do Chapéu, de Jacobina, então não tem essa diferença. Não, a diferença é de localidade, que eles se localizaram em cada lugar, né? Mas Certo. toda uma família só. Muito bem. E o ABC da onça? O que é que você traz aí pra gente aqui sobre o ABC da onça, aqui da Caatinga, aqui do Mulungu? O ABC da onça, que naquele tempo existia uma onça aqui que era afamada, chamada Sussuarana. Então, ajuntou o pessoal aqui do Mulungu para pegar a onça. E cada um fez sua parte, até que, por fim, acho que pegaram essa tal onça, né? Então, no caso, o nome Sussuarana lá tem alguma coisa a ver com essa onça ou não? Ou tu não sabe? Não, aí eu não sei bem, né? Aqui eu não sei bem Se tem a ver a Sussuarana, porque tem aqui o Mulungu e tem a Sussuarana, né? Que aí lá já é a família de Finado Genésio, né? Que sempre estava lá, né? Que até hoje eles continuam indo, né? Continuam indo, né? Certo. E a questão do rádio aí, e a história do rádio? O que é que acontece na história do rádio? O problema do rádio é que naquele tempo as coisas eram tudo difícil, a maior dificuldade e o povo não tinha dinheiro. Aí ouviram um rádio tocar não sei aonde e disseram, bora comprar um rádio. Aí ajuntaram diversas famílias e comprou esse tal de rádio, né? E quando comprou, tinha uma casa lá que eles ajuntavam o pessoal para assistir a programação do rádio. No rádio, juntava o pessoal para estar ouvindo o rádio. Para estar ouvindo o rádio. Tu lembra mais ou menos a data, não? O ano, a década, não? Dessa aí, da década de 60, 80? Eu acho que foi na década de 40. Década de 40. Foi na década de 40. Então quer dizer que juntava todo mundo, comprou, a turma juntou para comprar o rádio e depois a turma ia também ouvir o rádio. Ouvir o rádio. E teve uma pessoa que chegou para assistir o rádio, aí falou assim para os companheiros, aqui não é nada, vocês ainda vão ver a pessoa conversando lá e a gente vendo aqui. Engraçado é que as pessoas naquela época, né, algumas tinham assim uma visão de futuro, né? Foi Heráclito. Foi o finado Heráclito que disse isso. Chegou aqui. Era outra pessoa de visão, né? Ela tinha visão. O próprio seu pai mesmo, o meu avô Almerindo também, né? Engraçado, João, que era um pessoal que não tinha estudo, mas tinha assim um conhecimento, né? Tinha uma visão de futuro bem aguçada, né? Tinha avançada. É verdade, Sim, agora me diga uma coisa. E aquela história sua, Major Catita, agora lá no Fedegós, do tiro, como foi? Conta aí agora de verdade aí como é que aconteceu essa história. O problema é que nós entramos lá numa casa lá, e não sei por que foi, eu estava com a tal de uma arma. Que arma era? Era um revólver. 22? 22 de cano longo. Ave Maria. Parecia uma espingarda. Aí não sei como foi lá, e João Catita, atira, Juarez.
Aí eu piquei de fogo. E aí, depois vocês saíram da casa, saiu? Depois ele saiu da casa e não sei mais o que aconteceu. Aí, dos dois, quem era a peça mais rara? Era tu ou João Catita? Era todos dois igual. Duas peças raras. Era. Ok. Foi atrás do quê? Né? Foi buscar o quê nessa casa? Não sei, não, na casa de Fernandinho, nós entramos lá e não sei como foi, e vamos atira aí, eu sei que eu rapei de fogo. E o fogo vocês viram para poder botar fogo, Sei não. meter fogo? Não sei não. Ok, ó, nós estamos vendo aqui Tinguá e aqui do lado nós estamos vendo Não, aqui pelo Valdé. amor de Deus, Eu não. a chamo de meu bebezão, é meu Não, bebezão. não, que E aí, meu bebezão, as histórias. Por exemplo, vamos contar aqui as histórias. Por exemplo, aqui no Mulungu, a gente sabe muito bem que o pessoal fazia essas festas. Por exemplo, inclusive Lé citou lá na entrevista dela que às vezes, hoje nós vamos fazer a festa na casa de fulano de tal. Era assim que funcionava? Era assim que funcionava. E como era? Quem tocava? Como era? Quem tocava era Angelina, era Elso, era Leleu, era irmão de Angelino, como é o nome dele? E Nego Pessoa Nego também? Pessoa. E naquele tempo era muito bom, mesmo, porque a gente saía e podia deixar os filhos dormindo na casa, que não tinha nada. A gente saía, botava os meninos para dormir, ia para as festas, dançava até a hora que fosse, para meia-noite, 1, 2 horas, e não tinha aquele medo da gente sair, de deixar as crianças aqui dentro de casa, dormindo. Nós todos fazíamos assim, nós íamos para as festas, trancava a porta e os meninos ficavam dormindo. Não tinha aquele medo, aquele receio, aquele pavor, aquela coisa de que ninguém bulia com ninguém estava na casa da gente para roubar. Era aquela tranquilidade, aquela mansidão, aquela coisa tão boa. E outra coisa também que era tão bom aqui, que hoje não existe mais. As fogueiras. Cada um dia tinha uma fogueira numa casa. A fogueira que a gente fala é acender o fogo na porta. Ali a gente conversava, ali a gente palestrava, ali a gente... Era aquela coisa mesmo divina. Hoje, você não pode nem ir na casa do vizinho, porque quando você vai, é o dedinho no celular. É verdade. Você não pode nem conversar com ninguém. Olha, vê aqui, olha aqui, olha aqui, olha a mensagem, olha não sei quem, olha o que você está falando. E a gente não pode mais sair para lugar nenhum. Certo. E a água antiga? Porque hoje já tem água encanada. E antes, como era que funcionava aqui essa questão da água? Naquele tempo a gente ia buscar ela na cabeça. O sol quente, um pote, carregava o pote na cabeça, mesmo que carreguei. Esse potinho que está ali, eu carreguei muito na cabeça, cheio de água. E lata de água, e aquele sofrimento. Às vezes a gente ia tomar banho no tanque, lá no tanque, para não ter o trabalho de carregar água para botar dentro de casa aqui. Era tudo mais difícil, era tudo melhor, porque tinha a tranquilidade a gente tinha aquela tranquilidade e não tinha receio de nada, não corria perigo de nada, de assalto, de briga, de roubar, nada disso, era tudo bom. E a questão do relacionamento com as pessoas, por exemplo, assim, das conversas, de sentar nas portas, bater aquele papo, né, de estar tendo aquelas conversas com as pessoas que vinham aqui para Caatinga, no Verde. Como era assim à noite? Vocês sentavam, tinha fogueira, como era esse momento assim? Esse momento era um momento muito bom. E a gente não tinha falsidade, a gente não tinha assim aquela coisa de você estar conversando aqui, quando você sair, a pessoa falar de você, dizer, isso, a conta. Era, cada um tinha sua história para contar. Um contava uma história, outro contava a outra. A gente via as crianças brincar, olhando as crianças. Tinha a lua, via aquela lua tão linda que clareava tudo, que a gente... Quando não tinha a lua, a gente acendia o fogo, mas quando era a lua. Ficava na porta até meia-noite. Cada um na porta de quem quisesse, conversando, a lua clareando e a gente conversando. Hoje nem lua tem mais, por causa da luz elétrica. E vem cá, hoje
Por exemplo, a senhora está aqui, tem um carrinho na garagem, tudo direitinho. Naquela época, andava de quê? Era de C10, era de caminhão? Como era esse transporte para estar indo para alguns locais? Era assim, algo assim agradável? Ou eu tinha que estar em cima de um caminhão, de uma C10 ou de um carro? Assim, como era o transporte naquela época? Ave Maria, o transporte era horrível. Porque de uma vez mesmo, para me sair, para te vacinar, tu e o Merindo e o Mara, tinha que vacinar no Morro do Chapéu. E saía em cima do AC10, um frio e chuva. Geralmente era no tempo do inverno, no mês de junho. E a gente arribava com esses meninos para vacinar, e era chuva. Hoje não, hoje está bom que tá as vacinas aqui na porta. Mas Verdade. antigamente, meu filho, era horrível para você vacinar um filho. As vacinas estão aí na porta e os pais ainda não vacinam os filhos. E a questão para cozinhar, como era que fazia? Era no fogão a gás? Como era? Não existia fogão a gás. Era o fogão de lenha, não tinha geladeira. A gente não sei, me sair era um sofrimento, porque a gente fazia uma comidinha e não tinha onde botar. As carnes, criava bicho. Quando você botava uma carne no fogo, você lavava. Quando você botava aquela carne no fogo, quando você jogava água quente, subia aquele horror de bicho, de mosca, porque nós não tinha geladeira. Certo. Muitas vezes era obrigada a jogar aquela carne fora, porque ninguém comia. E para passar ferro, como é que fazia aí agora? Não, a gente pegava o pano, dobrava e fazia assim com a mão. Não tinha nem. E a época do ferro que botava brasa dentro? Não, quem tinha o ferro? Porque nem todo mundo tinha o ferro Quer de dizer que então era assim, eram poucas pessoas que tinham ferro de brasa? Não era todo mundo que tinha o ferro de brasa. Era luxo. Eu mesmo não tinha o ferro. Era artigo de luxo. Vai buscar o ferro de brasa de não sei de quem. Eu mesmo não tinha, né? Quando eu lavava a roupa, eu pegava e fazia assim, ó. Mas tinha gente que tinha. Tinha gente que tinha o ferro, a gente ia buscar. Se der uma roupa que fosse para ir para o médico, para uma coisa, tinha que tomar o ferro emprestado para passar. E agora tinha que soprar, ó. Botar no vento, né? Botar no vento, às vezes, ó. Assoprar, para poder esquentar o ferro. E a lavagem de roupa? A lavagem de roupa era na bacia, né, Merindo? Aqui em casa ou lá na fonte, como é? Lá tinha o lavador assim, e o tanque embaixo, e aí tinha, como era o nome, Juarez? Pedra. De uma pedra e umas rebanceirazinhas para a gente subir com a água para poder lavar para cá, lavar distante do tanque. Era sofrimento. Mas hoje tem muita coisa boa. Mas antigamente tinha coisa muito melhor do que hoje. Porque era tudo mais difícil, era tudo mais, mas a gente tinha aquela paz, aquele sossego, aquela amizade, aquele amor mesmo, sem maldade, sem falsidade. Era um amor que a gente tinha um pelos outros diferente de hoje. Então o mulungu de ontem não tem nada a ver com o de hoje. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, umas coisas boas, outras coisas ruins, não tem nada a ver. Mudou tudo. Mudou tudo. Hoje tá tudo bom, né? Porque tem luz, tem água, tem tudo. Mas já tem outras coisas que atrapalham a gente, a desamizade, os celulares que a pessoa tem que não quer mais conversar com você. Ninguém quer mais conversar, é difícil. Então quer dizer que quando juntava Elcio, Leleu, Angelino e Nego Pessoa, aí o pau quebrava. O pau comia. Mas eu dançava, essa Valda aí, ó, dançava, era daorinha, esse povo todo aqui, dessa redondeza todinha aqui, cada uma noite era numa casa. E tudo de forma saudável. Saudável, sem falsidade, sem maldade. Não tinha, Merindo, era só sinceridade mesmo. Não existia o que existe hoje, que hoje existe mais é falsidade. Você está conversando com uma pessoa aqui, a pessoa está cuidando, quando você sai, a pessoa ao contrário. Então, mesmo assim, todo esse tempo aqui de antigamente valeu a pena, então. Ficaram boas lembranças na memória. Ficaram boas lembranças. Com certeza.
Então vamos encerrar nossa entrevista aqui com Valdelice, minha mãe, eu chamo de bebezão. Valeu! Mas só que eu não podia falar que eu tava com essa toucona Tá na linda, cabeça. sempre foi linda e tá linda, mas ó. tá mesmo, Linda, ó. linda. É, tá.